Aqui na exposição de Romanos inteiro, que não é o nosso objetivo, mas o objetivo é, a partir do conceito da adoção, entendermos a oração. Verso 12 do capítulo 8 em diante diz: Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Na mesma e na continuidade do texto, a partir do 18, ele diz: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a libertação da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E aí você tem na última sessão a oração explícita, quando ele coloca no verso 26, diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Lembre-se que Paulo disse no início: se você tem o Espírito de Deus, você é filho de Deus. Agora ele diz, no verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. É Ele que intercede pelos santos. Há um elemento importante em toda essa estrutura, é que quando Jesus Cristo nos ensina a orar, e lembre-se que lá em Mateus 6, quando Cristo vai ensinar os discípulos a orar, que é a famosa oração do Pai Nosso, quando Ele nos ensina a orar ali, Ele começa dizendo: Pai Nosso. Entende? A primeira expressão é numa relação de filiação. Nós chamamos Deus de Pai. E você percebe que o foco disso está exatamente no elemento que diz que nós somos filhos de Deus. O evangelista João, no seu evangelho, obviamente diz, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quantos receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, que não foram chamados segundo a carne, o sangue, mas segundo a vontade de Deus. A filiação, então, ela é algo que não é da natureza do nascer nessa terra simplesmente. Invoca o princípio do novo nascimento, do crer em Cristo. Eu não posso ser filho de Deus se eu não creio em Jesus Cristo. Esse é o ponto central. Então, e você então percebe que a própria doutrina da oração, ela vai emanar desse conceito: eu preciso ser filho de Deus.
Então, a primeira grande expressão é Pai, Pai nosso, que está nos céus, né? Isso tem um significado completamente distinto para nós, né? Porque aqui repousa com toda a clareza o fundamento da nossa mais íntima relação com Deus. Acontece que no mesmo texto que nós acabamos de ler de Romanos, ele fala também que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, nós que somos filhos de Deus, né? E esse é algo interessante. Na cultura romana da época, a adoção era uma prática muito comum. Não era nem tão comum em Israel, não se fala muito nisso, mas era muito comum na cultura romana. E a adoção, ela acontecia independente da idade. Era engraçado isso, porque a razão era o seguinte: o casal não tinha filhos, então ele tinha muita riqueza e não tinha para quem deixar a sua herança. O que é que ele fazia? Ele adotava. Ou adotava podia ser uma criança, um jovem ou adulto, não importa isso nesse período. Ele adotava, e quando ele adotava, ele recebia o nome dele, do pai, e ao receber o nome, ele fazia então herdeiro de tudo aquilo que ele havia conquistado. E esse é um aspecto importante. Veja, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então é importante uma distinção aqui, para não nos perdermos. Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós somos filhos de Deus, né? Deus só tem um filho por natureza e tem muitos filhos por adoção, certo? Então ele só tem um filho por natureza. E quando Cristo nos ensina a orar, não pense você que ele está ali orando ele mesmo, dizendo: é assim que eu oro, Pai Nosso, porque nós não somos filhos de Deus como ele é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus porque ele é o Filho de Deus. Tanto é que ele diz: ele veio porque era seus e os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, isto é, quem é ele? Cristo. Todos que creram no Filho de Deus foram feitos filhos de Deus. Então há um só Filho, que é Cristo, e os que creem no Filho de Deus são adotados na família de Deus. Esse é o grande ponto. E o grande elemento aqui é: nós somos feitos herdeiros e co-herdeiros com ele. Então aqui muda o status. Então, assim como no Império Romano, o pai que tinha filhos, não tinha filhos, o casal não tinha filhos, eles adotavam com o objetivo de deixar a sua herança. O Senhor em Cristo nos concede tudo aquilo que o Filho conquistou. E entenda, há uma diferença entre adoção e regeneração. A adoção não muda o DNA, não muda o sangue. A adoção muda o nome, não é? Você nunca é por sangue filho dele, mas você recebe o nome do Pai. E porque recebe o nome, você é herdeiro, não é, daquilo que ele conquistou. Isso é um novo status, porque lembre-se que a Escritura descreve que nós éramos filhos da desobediência, éramos filhos das trevas, do reino de Satanás. Então a nossa herança era outra, a nossa recompensa era outra. Então Cristo vem e conquista a vida eterna. Ele obedece tudo que era para ser obedecido, a lei de Deus, que estava enferma por causa da minha carne. Eu era incapaz de cumprir toda a lei de Deus. Então Paulo, no mesmo capítulo de Romanos que nós lemos, nos versos anteriores, ele vai dizer: então Deus envia o seu Filho em carne, a semelhança de carne pecaminosa, para que condenasse o pecado na carne e assim cumprisse o rigor da lei em nós. Para que cumprisse o rigor da lei em nós. A nossa tradução coloca: para que cumprisse os preceitos da lei. Então tudo que era exigido pela lei ele cumpre, e consequentemente ele conquista aquilo que eu nunca poderia conquistar. Então a vida eterna. Isso então mostra que o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele não apenas morreu para perdoar os meus pecados, mas para me conceder a vida eterna. Normalmente nós pensamos que Cristo veio para morrer pelos meus pecados simplesmente. Se ele morre apenas pelos meus pecados, ele me perdoa os pecados,
E ao me perdoar os pecados, Ele me deixa na situação de Adão, que não pecava, mas podia pecar e morrer. E o único pecado de Adão o condenava por toda a eternidade. Ele não apenas perdoa meu pecado, Ele me declara justo. Veja, Ele não apenas me livra do inferno. Quando a morte, o pecado tem um salário, a morte, e a morte eterna. Então Cristo paga o salário da morte. Ele pagou o salário, Ele morreu em meu lugar. É interessante que no credo apostólico, usa essa expressão desceu ao Hades, ou alguns desceu ao inferno. E não tinha dúvida que Ele não desceu ao inferno no sentido literal, mas Ele literalmente sofreu as angústias do inferno na cruz do Calvário, para que Ele me livrasse do inferno. Ele não sofreu apenas no corpo, Ele sofreu na alma, porque Ele não apenas vai restaurar o meu corpo, Ele vai também restaurar a minha alma. Ele teve que sofrer em todas as áreas para que eu pudesse ser plenamente redimido. Ele morreu pelo meu pecado, Ele pagou a penalidade da minha culpa. Então Ele me livra do inferno. Mas seria apenas isso, se Ele não tivesse cumprido o rigor da lei. E ao cumprir o rigor da lei, Ele me conquista algo que eu nunca poderia conquistar: a vida eterna. Então Ele não apenas me livra do inferno, Ele me dá a vida eterna. Eu sou herdeiro e co-herdeiro com Ele. Então lembra que Paulo vai dizer: nós vivemos na grande expectativa da eternidade, porque nós somos herdeiros com Cristo. E Ele conquistou isso para nós. Ele usa a adoção em vários sentidos, até na eternidade. Aguardamos a adoção de filhos, mas Ele já diz que nós já somos filhos de Deus. É porque a adoção, no sentido que Ele está colocando, é quando nós entrarmos na eternidade. Mas quem vai entrar na eternidade? Os que agora são filhos de Deus. E aí o nosso nome foi mudado. Nosso nome foi mudado. Nós recebemos um nome que somente os que foram salvos sabem. Nós somos de Cristo, nós pertencemos a Ele. E isso muda completamente a nossa relação com Ele. O catecismo da nossa igreja, ele, quando trata sobre a doutrina da adoção, um dos aspectos práticos da doutrina da adoção é que agora nós temos direitos. Que coisa! Essa palavra que não é muito bem entendida, hoje. Como filhos, nós pedimos ao Pai aquilo que Cristo conquistou por nós, as promessas que Ele nos fez, as promessas de vida eterna. Isso muda o nosso status na oração. Quando eu oro a Deus, Jesus, a primeira coisa que Ele ensina aos seus discípulos: vocês vão orar assim: Pai nosso, Pai nosso. Vocês são filhos de Deus. E que filho não depende do seu pai? Que filho não vai ao seu pai? E nós somos filhos, e como filhos, nós dependemos do nosso Pai. É interessante o acesso que eu tenho ao meu Pai. As pessoas lá fora não têm a intimidade e o acesso que eu tenho a Ele. As pessoas podem falar com Ele, mas só eu posso entrar no quarto dele. Só eu posso me assentar ao lado dele. Só eu posso me dirigir diretamente a Ele. Esse é um privilégio que só os filhos de Deus têm. Você entende o que é oração? É uma demonstração gloriosa de que nós somos filhos de Deus. A oração encontra o seu repouso na adoção
E a adoção é manifestada ou reconhecida pela oração, quando oramos a Deus. Um aspecto muito importante ao pensar nessa doutrina é que nos é garantido verdades e princípios de proteção que você pode ter certeza que o mundo não sabe e não conhece. Eu lembro alguns elementos que eu gostaria de destacar, só para que a gente pudesse pensar mais praticamente nisso, até por causa do nosso próprio tempo. Era alguns benefícios que fluem da nossa relação com Deus como Pai. Alguns benefícios que vão fluir da nossa relação com Deus, sendo Ele o nosso Pai. Eu queria destacar alguns com o objetivo de compreendermos na prática o que significa isso. Primeiro, eu já disse e vou repetir, agora eu vou citar os versos para vocês poderem se dirigir a eles. Nós recebemos um novo nome. Esse é o primeiro benefício, nós recebemos um novo nome. Lá em Apocalipse 2, verso 17, você vai encontrar exatamente essa declaração, lá em Apocalipse 2, verso 17. Se algum irmão encontrar e quiser ler em voz audível, não teria nenhum problema. Apocalipse capítulo 2, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe um maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Interessante, outro lugar, lá em Hebreus 12:5, não precisa ler, mas só citando, diz: eles são chamados filhos e filhas de Deus. Essa linguagem, nós somos filhos de Deus, esse é o novo nome que nós recebemos. Nós lemos em Romanos 8:15 que diz que nós recebemos o espírito de adoção. Veja, não o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção. Esse é um privilégio que nós temos. Nós temos um novo nome, esse nome que nos torna herdeiro, certo? Daquilo, e co-herdeiros com Cristo. Esse espírito, se você não tem o espírito, Paulo diz, você não é filho de Deus. Então, o espírito, porque é o espírito que procede do filho. Lembrem-se que na doutrina da Trindade você tem princípio claro: o pai não é criado nem formado, O filho não é criado, mas ele foi, como diz a expressão, gerado eternamente. E o espírito, ele não é criado nem gerado, mas ele é procedente, ele procede do Pai e do Filho. Então, o Espírito que nós recebemos, é por isso que Cristo diz assim: eu e o Pai habitaremos em vós, porque o Espírito que procede do Pai e do Filho é o que habita em nós. Então, nós recebemos o Espírito de Deus, que é a terceira pessoa, distinta pessoa da Trindade, e quando ele habita em nós somos feitos, nós recebemos o espírito de adoção. Nós somos feitos filhos de Deus. O terceiro elemento importante, irmãos, nós temos acesso a Deus, nós temos comunhão com Ele, Veja, nós chegamos em lugares, como eu disse, onde as pessoas não chegam. Nós temos intimidade que as pessoas não têm. Deus, como Pai, é familiar com seus filhos. Ele permite que os seus filhos tenham uma santa confiança diante dele, a ponto de ouvirmos assim: achegai-vos a mim, com ousadia. Que linguagem impressionante. Você imagina, irmãos, o Deus que expulsou o homem da sua presença por causa do pecado. Adão e Eva os lançou para fora.
agora ele diz: achegai-vos a mim. Ele usa a expressão com ousadia, com ousadia. Por que isso? Por que essa ousadia? Porque nós somos filhos de Deus. Nós não chegamos a Deus dizendo: Senhor, eu estou aqui com ousadia porque o Senhor me deve. Ousadia de chegar no nome de Cristo e falar com Deus das suas dores e não ser destruído por Ele, de não ser fulminado por sua ira, de ser recebido diante do seu trono de graça. Essa palavra acesso, ela é tão importante, né? Ela é tão importante porque foi fechado o acesso a Deus. Agora, pelo novo e vivo caminho que é Cristo, nós temos acesso ao Pai. Essa linguagem, ela é principal para nós, podemos dizer. Nunca um pai teve tanto prazer em que seus filhos falassem com ele do que o próprio Deus. É por isso que ele deu o espírito de adoção, para que nós clamássemos: Abba, Pai. Veja, o propósito é: eu coloquei o meu espírito em vós, para que vocês falem comigo, me chamem de Pai. Essa é a lógica bíblica impecável. Mas não apenas isso, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor. Eu queria que alguém lesse Provérbios 15, verso 8. Alguém pode ler para a gente, voz audível? Provérbios 15, verso 8. Interessante, é o seu deleite, outra tradução vai dizer. A oração deles é o deleite do Senhor. Ele tem prazer em ouvir a oração dos seus filhos. Tem uma fase, quando a gente tem filhos, que o filho fala tanto que você não aguenta mais, assim: meu filho, eu já entendi. Tem uma fase que ele perde a paciência rápido com o menino. Mas esse tipo de sentimento nós nunca teremos com Deus. Nunca nós falaremos muito com Deus. Diz o texto: Ele tem prazer em ouvir a oração dos retos. Não apenas isso, veja, a adoção nos dá um novo nome, nos concede o espírito de adoção, acesso a Deus, e nos concede a adoção, nos concede espírito, ou melhor, liberdades e imunidades. É interessante isso, né? Porque essa palavra imunidade do nosso dia não cai bem. Imunidade parlamentar, estou querendo derrubar esse negócio. Mas o que é exatamente liberdades e imunidade diante de Deus? A lei, como pacto de obras, irmãos, ela foi cancelada para nós. Porque uma vez que nós estamos em Cristo, lembre-se das palavras de Paulo aos Gálatas no capítulo 3, verso 10, ele diz assim: maldito todo aquele, veja a palavra, maldito todo aquele, Gálatas 3,10, maldito todo aquele que não anda em todas as coisas. Ele usa até as palavras, não é nem anda, ele usa a palavra permanece. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para as praticar. Gálatas 3, verso 10. Então, se você
quebra a lei, e nós somos pecadores, e é impossível ao homem não pecar. E se você não é filho de Deus, veja só o que eu estou lhe dizendo, você não é tratado como filho de Deus, você está debaixo de maldição, e o contrário é, o pacto de obras como condenação já não está sobre nós. Segundo lugar, nos livra da maldição do pacto. Impressionante isso. Porque, irmãos, Romanos 8, volte comigo no texto. Veja o que diz o texto, verso 35, alguém lê para mim, 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? 38, por favor. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. 39, por favor. Leu 39 também, né? E veja, verso 28 do mesmo capítulo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que coisa interessante, agora não há mais nada que nos separe, porque o que nos separava dele era a condenação do pecado. Em Cristo, porque fomos feitos filhos de Deus, levou sobre si a condenação que era minha. A adoção muda o meu nome, me dá o espírito de adoção, me dá acesso ao Pai, imunidades especiais, vamos chamar assim, e em quinto lugar, amor paternal. Isso é fantástico, amor paternal. Lembra do texto de Isaías, no capítulo 49, verso 15, quando o profeta diz: ainda que uma mãe ela rejeite o seu filho, que amamenta, é interessante isso, que mama, ainda, porque é algo tão bizarro, mas tão comum nos nossos dias, ainda, ele diz, eu nunca me esquecerei de vocês. Ainda que o seu pai se esqueça, ainda que sua mãe se esqueça, ainda que você seja abandonado, ainda eu nunca me esquecerei de vós. A adoção nos garante isso. Sexto lugar, proteção. Eu lembro quando eu era criança, entrando na adolescência, e um dia eu estava na loja, meu pai, e entrou um cidadão embriagado, violento, por sinal. Meu pai estava lá dentro da loja, e ele pensou que só estava eu e o meu irmão, Tadeu. Ele entrou bêbado e agredindo e falando coisas que não posso nominar aqui, absurdo. E a gente foi meio que saindo de lado, e de repente meu pai sai lá de dentro daquela sala e põe ele para fora de maneira não muito carinhosa, usando a força que é própria dele, ele botou para fora. E eu me senti protegido pelo meu pai. Essa foi a minha sensação naquela hora. Isso é uma coisa tão pequena, mas é exatamente isso que Deus, como seu Pai, faz. E você sabe, quando você ora a Deus, você sabe que Deus é aquele que lhe protege. E veja a escritura que diz, Provérbios 14,
verso 26, veja o que a Escritura diz. Provérbios 14, verso 26. Isso, o que é refúgio para os seus filhos? O temor do Senhor é refúgio para os seus filhos. Ainda no Salmo 90, verso 1, por favor. Salmo 90, verso 1. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Ele é refúgio dos seus por todo o tempo. Apocalipse, terminando, capítulo 21 de Apocalipse, por favor, verso 25. Interessante, quando chegarmos lá, as portas ficarão abertas, porque não haverá mais perigo, porque Ele lançará para fora Satanás, seus anjos, seus inimigos, não mais estarão no nosso meio. As portas estarão abertas. Esse é o propósito. Ele nos protege como Pai, né? Mas não apenas isso, Ele provê para nós. E aí a razão pela qual nós não oramos apenas por proteção, oramos por provisão, sustento. Tanto é que na oração que Ele nos ensina no Pai Nosso, Ele fala: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele vai prover para todos nós. Veja lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, por favor, verso 7, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 7. Alguém pode ler, por favor? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7, não é isso? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aquele que alimenta os pássaros, aquele que veste os lírios do campo, ele não, por acaso, não cuidará dos seus filhos em todas as suas necessidades? Certamente, como filhos, nós